No mapa, tudo está tranquilo, as pessoas vivem, trabalham e criam os filhos. Mas em alguns pontos do mundo os dias já estão contados. Lá, a terra afunda, o deserto avança, o ar está envenenado e as fundações racham. Essas cidades ainda existem, mas já estão morrendo. Seus habitantes vivem em meio a uma catástrofe que parece lenta, mas avança sem parar. Alguns lutam, outros fazem as malas. Contaremos sobre 10 lugares que podem desaparecer ainda em nossa vida. Alguns já estão à beira. O resto é questão de tempo, do nível do mar ou da próxima tempestade. Este país desaparece. Kiribati consiste em minúsculas ilhas de coral no Pacífico, apenas acima do nível do mar. Mas este nível sobe. Anualmente a água consome praias, destrói casas, saliniza poços, as aldeias recuam sem ter para onde ir. As autoridades compraram terras em Fiji para realojar toda a nação. Kiribati poderá ser o primeiro país a desaparecer do mapa não por guerra, mas devido ao clima. As pessoas ainda constroem casas, celebram casamentos e pescam, como se nada acontecesse. Mas as crianças aprendem na escola não a viver ali, mas a partir. Chamando-lhe migração com dignidade, é na verdade um adeus. Dentro de 30 a 40 anos, este povo poderá ficar sem terra, com bandeira, mas sem costa. Kiribati é o símbolo de uma nação que pode afundar, lenta, mas irremediavelmente. Enquanto turistas tiram fotos na alagada Praça de São Marcos, Veneza afunda. Literalmente. A cidade, construída sobre estacas de madeira cravadas no leito lamacento, resistiu por centenas de anos. Mas o mar avança. Canais transbordam, casas cedem, fundações desmoronam. O nível da água sobe anualmente. O sistema de defesa mose falha, não salvando o centro. A cada maré alta, inunda praças, caves e lojas. Paredes mofam, ornamentos e reboco desintegram-se. Muitos edifícios estão vazios, impossíveis de restaurar. Os habitantes partem. Turistas não notam, veem fachadas, não rachaduras. Veneza morre não por catástrofe, mas pela umidade e pelo tempo. Em poucas décadas, a cidade pode virar um museu subaquático, não um símbolo de beleza, mas de impotência perante a natureza. Nouakchott, uma capital soterrada pela areia, não pela água. O Saara avança rapidamente. Em uma geração, dunas engoliram bairros. A areia invade janelas, soterra estradas, pátios e escolas. Moradores cercam casas com sacos e barricadas, mas o vento é implacável. Água racionada, eletricidade intermitente e saneamento inexistente. Tempestades de areia são diárias. O centro encolhe, os subúrbios estão desertos. Organizações internacionais listam Nouakchott como cidade em risco direto de desaparecer pela desertificação. Se o clima mudar, a cidade desaparecerá sob a poeira. Silenciosamente, sem explosões. No mapa, restará apenas o vazio onde antes era a capital. No norte do Alasca, junto ao mar, há uma aldeia com os dias contados. Xixmaref, uma vila construída sobre o permafrost, vê-o derreter. Anualmente, a costa desaba, as ondas corroem o solo, casas e ruas racham ou cedem. Tempestades mais fortes e a ausência do gelo protetor agravam a situação. Os inuites, cujos antepassados viveram ali séculos, não querem partir, mas têm pouca escolha. Os EUA aprovaram um plano de realojamento, contudo, o dinheiro é escasso e a mudança é cara e complexa. Vivem, sabendo que suas casas podem sumir em qualquer maré de inverno. Xixmaref é o primeiro de dezenas de assentamentos que em breve desaparecerão. Tulum, uma pequena cidade siberiana, desaparece aos poucos. Não por guerra ou fogo, mas porque a terra sob ela derrete. O permafrost, base das casas, não é mais eterno. Solo cede, fundações racham, paredes abrem, pisos desabam. Queixas de fendas em apartamentos, água em porões, asfalto ondulado nas ruas. A infraestrutura não aguenta, saneamento falha, aquecimento instável. Não há reassentamento. As autoridades reconhecem, mas não agem. A cidade morre lentamente, como se tudo derretesse não só no solo, mas também no sistema. Tulum pode ser a primeira de dezenas de cidades siberianas com o azar de estar na fronteira entre clima e indiferença.
Esta cidade não arde nem desmorona, mas está a desaparecer. Basra é um grande porto iraquiano, situado sobre rios que secaram. A água, que outrora irrigava os campos e enchia os canais, agora está salgada. Tão salgada que os habitantes não a conseguem beber, e as árvores secam. O Golfo Pérsico avança para o interior do país, e a água salgada sobe pelos rios. A agricultura morre, o gado extingue-se. As pessoas partem. Aqueles que ficam compram água em garrafões de plástico, se podem. No verão, a temperatura atinge 50 graus, o ar parece derreter. Instabilidade política, crise econômica, migração. Tudo isso faz de Basra uma cidade sem futuro. Mas nem sequer é esse o cerne da questão. A principal ameaça é a água. Ou, mais precisamente, a sua ausência. Basra é uma cidade que não será levada por uma inundação, mas sim seca pelo calor. E ninguém sequer notará que já não existe. La Oroya é uma daquelas cidades de onde se quer fugir. À primeira vista, um típico centro industrial peruano nas montanhas. Mas o ar aqui é venenoso. Por décadas, uma metalúrgica poluiu o ar com chumbo, cádmio e metais pesados. Solo com resíduos tóxicos, rios com água morta. 99% das crianças têm alto teor de chumbo no sangue. Os moradores adoecem, sem ter para onde ir. A fábrica fecha e reabre por empregos. Mas a cidade está morta. Árvores não crescem, a grama não verdeja. Nem animais se fixam. Cientistas a apontam como um dos locais mais poluídos do planeta. Esta cidade não desaparecerá do mapa. Apenas se tornará uma mancha cinzenta, inabitável. Cidades desaparecem em séculos, outras em minutos. Beitulá era um povoado comum, ao pé do vulcão Merapi. Havia famílias, uma escola e latidos de cães pela manhã. Então veio o fluxo. A erupção foi tão potente que a lava cobriu todo o povoado. Ninguém conseguiu escapar. Restaram apenas estruturas carbonizadas, árvores sem folhas e terra negra e fria. Beitula desapareceu. Hoje, nem consta na lista de localidades. Permanece só em mapas de 20 anos atrás e na memória de quem partiu antes. Não é uma história de clima ou economia, é um lembrete de quão fácil é perder tudo. Uma noite, e uma cidade deixa de existir. Não é uma cidade, mas dezenas de aldeias a desaparecer. A Amazônia morre, e com ela, os que a habitaram por séculos. Povos indígenas, invisíveis nos censos, perdem terra, água e floresta. Suas casas ardem, aldeias devastadas para construção. O mercúrio da mineração de ouro envenena rios, tornando tóxico o peixe que alimentou gerações. As aldeias desaparecem não por demolição, mas pela impossibilidade de sobreviver nelas. As pessoas fogem para as cidades, onde se tornam ninguém. Ninguém contabiliza as aldeias perdidas na última década. Nos satélites, meras manchas calvas na floresta. Sob elas, escombros de vidas, línguas e culturas, que jamais retornarão. Há cidades que morrem não pela natureza, mas pela indiferença. A capital da Guiné-Bissau é um exemplo. Não é uma catástrofe, mas uma decadência. A infraestrutura desmoronou. A água é fornecida irregularmente. Não há eletricidade por semanas. Hospitais vazios, escolas, apenas no papel. As pessoas vivem em casas sem telhado, cozinham em fogueiras. As ruas estão tomadas por arbustos, e o governo simplesmente não funciona. A juventude vai embora. Uns para o Senegal, outros para a Europa, outros, de barco para lugar nenhum. Os restantes vivem como numa cidade abandonada, sem polícia, sem médicos, sem estradas. Esta é a capital de um país que quase não existe. E um dia ela desaparecerá, não por uma explosão nem por um incêndio, mas simplesmente do mapa, como uma cidade onde ninguém mais ficou. Foi interessante? Subscreva o canal, 10 minutos, conosco tudo é curto e direto ao assunto.